traz um resultado que nós ao menos podemos imaginar. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos, e enquanto ele fazia isso, era como se aquilo que ele pedisse, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus para os seus amigos, a restauração da vida deles, ricocheteasse e voltasse para ele. Esse é um princípio que a palavra de Deus apresenta, irmãos. Quando Jesus comissionou os seus discípulos para pregar, ele disse: olha, vocês vão chegar numa casa e vão dizer assim: paz seja nessa casa. Se ali houver um filho da paz, esta paz vai repousar sobre ele. Não havendo, a paz retorna para vós. E quando nós intercedemos, irmãos, levamos alguém ao trono da graça, quando nós levamos alguém à presença de Deus, apresentamos o Senhor ou essa pessoa para Deus e dizendo: Senhor, está aqui o meu irmão. É como se esse pedido ricocheteasse e voltasse para nós. A bênção de Deus é derramada de maneira abundante e tem para todo mundo. A oração, segundo alguns autores, é a chave que abre as janelas dos céus, as portas da eternidade. A oração é a alavanca que move, irmãos, a mão de Deus a nosso favor. Nós precisamos orar. E quando a gente comunica com a igreja resultados da oração, como nós falamos aqui sobre Yasmir, a Marilene está aqui com a gente hoje. Depois de um tempo, tendo que ficar de repouso absoluto, ainda tem que ficar, mas hoje ela ficou agitada, quis ir para a igreja. Fiquei muito feliz quando ouvi Marilene entrar. E nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, porque Deus tem abençoado a vida das pessoas. Ela passou por uma cirurgia, irmãos, extremamente grande, difícil. Ainda inspira cuidados em outras áreas da saúde. Nós continuamos orando. Há uma listinha de oração aqui, irmãos, que nós só podemos aumentá-la, mas tem gente aqui que nós não vamos tirar, não tiramos. Enquanto nós não tivermos a prova, o resultado definitivo de que resolveu, nós temos orado, irmãos, buscando a Deus. E nós precisamos continuar fazendo isso. Vale a pena orar. Sabe por quê? Vale a pena orar porque Deus escuta a oração. Esse texto, irmãos, Jesus está incitando, Jesus está estimulando os seus discípulos a orarem. Ele está ensinando a sua igreja que ela deve orar e que ela não pode viver sem oração. E Jesus se vale aqui de uma história, de uma parábola, para dar àqueles irmãos, àqueles discípulos, às pessoas ali à sua volta, e nos ensinar aqui hoje que vale a pena orar e que nós não podemos ficar sem oração. E o texto, irmãos, nos informa que havia um juiz iníquo, na sua tradução, um juiz que era gente ruim, um juiz que não respeitava ninguém, um daqueles que não tinha compromisso com o povo, que não queria saber das mazelas, das dificuldades do povo. Jesus disse que uma mulher, uma viúva, uma pessoa que dependia daquele juiz julgar a sua causa, porque ela não tinha ninguém para defendê-la. Uma viúva, nesse contexto, irmãos, era alguém desprovida de qualquer defesa no contexto social. Porque a mulher, neste contexto, era representada pela figura masculina. Era representada pelo homem. Se não fosse o marido, caso desta mulher que era viúva, certamente deveria ser representado pelo filho homem, de preferência o mais velho. Mas nós percebemos, irmãos, que esta viúva possivelmente não tivesse também um filho para representá-la diante do juiz. E o juiz não era gente boa. O juiz não era alguém amável. O juiz não era alguém que se importava. E esta mulher vai a ele com a sua causa, coloca diante dele a sua causa, pede a ele para julgá-la. Entendemos, irmãos, que ele a ignora. Entendemos que ele dá de ombros, que ele vira as costas. Certamente ele nem a recebe. No contexto hoje, quem sabe,
o acesso é através da secretária, os secretários, dos assessores. Essa mulher jamais conseguiria se avistar com o juiz, jamais conseguiria chegar perto dele. Ela pararia na primeira portaria, ela pararia na primeira secretaria, e dali mesmo ela teria que voltar, porque ela não teria permissão de entrar. Mas esse contexto social nos mostra que esse juiz era, pela questão até cultural, alguém com quem aquela mulher pudesse confrontar diretamente, conversar com ele diretamente, falar com ele diretamente. No entanto, ele não ligava para o problema dela, ele não se importava. Só que aquela mulher, irmãos, sabe que ninguém mais tinha autoridade legal, constituída, para resolver o seu problema. Uma determinação judicial, o bater do martelo de um juiz, coloca a causa no final, dá um ponto final à questão. Não adiantava ser outro representante, tinha que ser ele. E ela esbarrava, irmãos, nessa falta de compromisso dele, de amor dele, de interesse daquele juiz pela causa dela. Não, mas ela não desiste. E nós aprendemos, irmãos, aqui nesse texto, uma das grandes lições para a oração. A oração precisa ser perseverante. A oração precisa ser constante. A oração não é algo que eu faço esporadicamente. Eu tenho que fazer constantemente. E aquela mulher não desiste. Por que ela não desiste? Você poderia dizer, ela é uma pessoa de cabeça dura, teimosa, enjoada. O texto diz, na tradução da linguagem de hoje, uma expressão muito interessante, porque o juiz diz: aquela mulher vai ficar me amolando. Essa é uma expressão lá da minha terra. Deixa de amolação. Não é assim, Greg? Não é assim, Greg? Filho fica ali torrando a paciência da mãe. Para de me amolar, menino! Amolar é uma expressão também usada para afiar. Afiar um instrumento cortante. Quando a gente ia afiar uma faca para destrinchar um frango, vamos dizer assim, né? Cortá-lo em pedacinhos, e ela estava seca, e a gente ia amolar a faca. E amolar a faca, irmãos, é ficar ali, na pedra, passando de um lado e para o outro. Não dá para você fazer assim, assim, a faca está pronta, prontinha para o corte. Não, você tem que ficar ali. Depois tem agora recente, né, depois de uns tempos, o esmeril, o afiador elétrico, você passa. Não, naquele tempo era ali. E um tempão. Isso é amolar. É ficar um tempão fazendo aquela coisa. Aquela mulher ficou ali no juiz o tempo inteiro. Mas por que ela fez isso? Você já parou de orar, irmãos, por algum irmão por alguma coisa? Você já achou que torrou demais a paciência de Deus? Que Deus já está dizendo: para de me amolar. Que Deus já disse para você: desista, eu não quero saber, você é muito enjoado. Talvez na linguagem daqui eu já ouvi de alguns: você é xarope demais. Quem aguenta essa chateação? Esse juiz provavelmente tenha dito isso. Mas por que aquela mulher desistiu? Porque ela sabia que a única pessoa com autoridade para resolver a sua causa era aquele juiz. E conquanto ela recebesse uma resistência muito grande, conquanto ela recebesse uma rejeição muito grande, ela não desistia. Ela não desistiu porque ela sabia que aquele juiz era a única solução para o seu problema. Mas ela também não desistia porque a sua causa era muito importante para ela. E muitas vezes, irmãos, nós paramos de orar muito cedo, e a impressão que dá é que o problema que nós estamos apresentando para Deus não é tão importante assim. Como aquela criança que chega: pai, eu quero, mãe, olha, compra isso para mim, mãe, eu quero isso aqui, mãe, e daqui a pouco você dá um tempinho, você tem um pouquinho mais de paciência, você não vai afoitamente comprar, você não corre atrás para adquirir, espera um pouquinho, dá um tempo. Daqui a pouco ele desiste, ele esquece. Aí você percebe: não é importante nada. Você consegue vencer pelo cansaço, ele cansa rápido. Você pode começar a dizer: está caro. Ah, papai não tem dinheiro agora. Olha, vamos deixar para depois. Olha, toma isso aqui, no lugar disso aqui. E muitas
muitas vezes a pessoa concorda e desiste facilmente e esquece. Mas aquela mulher, irmão, não esqueceu de sua causa. Aquela mulher não desistiu porque ela sabia que o seu problema... O texto não diz qual era a causa. O texto não diz qual era o problema. Mas certamente era algo que ela não podia abrir mão, porque ela precisava de solução para a sua vida. E ela não desistiu, porque ela reconheceu que a sua causa era necessária ser resolvida. Qual é, meu irmão, sua causa? Qual é o motivo da sua oração? Nós temos chamado a igreja para orar pelos missionários. Nós temos convidado a igreja para orar pelos que estão no campo, na linha de frente. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Porque eles estão lá. Porque eles continuam lá. E porque as pessoas continuam perdidas, precisam ser alcançadas pelo Evangelho transformador de Jesus. Nós não podemos parar de orar porque Jesus não voltou ainda. Nós não podemos parar de orar para a transformação dessa gente porque Jesus ainda não desceu do céu, porque o céu ainda não baixou até nós. Literalmente falando. Como é que está a sua vida de oração? Mas o texto, irmãos, nos mostra, Jesus compara esse juiz a Deus, ao Pai. Ele começa dizendo que havia um juiz, e esse juiz tem essas características, de ser alguém que não temia a Deus, não respeitava ninguém. Esse juiz era alguém que não queria julgar a causa daquela mulher, ele não se interessava por ela, ele não se importava com ela. Mas aí, Jesus traz o contraste, dizendo que o Senhor, o Deus, o Pai, versículo 7, é diferente desse juiz. O Pai é o contrário desse juiz. O Pai tem amor. O Pai respeita o seu problema, o meu problema, a nossa luta, a nossa dificuldade. O Pai se interessa pela nossa causa. Por isso vale a pena orar, irmãos. Porque Deus se interessa por nossa causa. Deus se importa com ela. Deus nos ama. Deus respeita as nossas situações, as nossas dificuldades. O salmista diz que o Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor entende as nossas fragilidades. O Senhor entende as nossas necessidades. O Senhor toma conhecimento, irmãos, dos problemas da nossa vida. Por isso vale a pena orar. Vale a pena você orar pela sua esposa, meu irmão. Você que é casado. Porque a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa encontrou a bênção do Senhor.